E assim, a questão do diagnóstico, né? Que eu acho que isso é o ponto crucial, chave da nossa live, assim. Como que é feito o diagnóstico? Como que a gente, tanto a gente, quanto muitas vezes não é a gente que faz esse diagnóstico, né? Como você bem já falou, são outras pessoas. E como que as pessoas normais, as pessoas em geral, que não são da área da saúde, podem identificar nos seus filhos, né? Se ele tem ou pode ter escoliose. O que que a gente tem que prestar atenção aí no corpo dos nossos filhos, dos nossos alunos, né? Em escola, enfim. Vamos lá, essa é uma pergunta-chave, essa é uma pergunta muito importante, porque dado que a escoliose no começo é mais fácil de tratar, tem muito mais recursos e muito mais chance de não precisar ir para uma cirurgia, descobrir ela antes é o melhor negócio que tem. Então, o que eu vou falar aqui serve para todo mundo que tem filho ou sobrinho ou cuida de criança em fase de crescimento. Aí, quando eu digo isso, serve em qualquer idade, viu, Débora? Uhum. Crianças desde os 2, 3 anos, começou a ficar de pé, até antes do que isso, já começa a olhar a criança, tá? E como é que olha a criança? Então, olha de costas, sentado na altura dela. Tá? Então, pega um banquinho pequenininho, senta. Se for muito pequenininha, senta no chão e fica na altura da criança. Tá? É mais fácil do que um adulto querer olhar um tronco de uma criança lá embaixo. Não é tão eficaz no diagnóstico. Eu costumo examinar os pacientes, né, sentadinho num banquinho pequeno, ela de frente para mim, sem camiseta, de preferência de calcinha e sutiã, acompanhado do pai, da mãe, do responsável sempre. Tá? O que a gente procura ver? Então, tem uma regrinha de bolo que a gente até ensina para os residentes, nos alunos da faculdade, para você não se perder de cima para baixo. Tá? De cima para baixo. Então, a gente começa sempre olhando a altura dos ombros. Os ombros, em geral, são na mesma altura. Na escoliose, tipicamente, um ombro acaba ficando mais alto do que o outro. Então, esse é o primeiro ponto. Olhar se os ombros estão na mesma altura. Se você estiver em dúvida, puxa um pouquinho os bracinhos da criança para baixo. Só pra, às vezes ela está meio contraída, sabe? E dá a falsa impressão de que o ombro está desnivelado. Não. Traciona um pouquinho, se afasta, olha. E esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem duas pás aqui nas costas, não tem? As escápulas. Né? Elas têm que estar simétricas do ponto de vista de quanto elas estão para dentro ou para fora. O que acontece? A escoliose não roda. A hora que ela roda, uma delas está um pouco mais longe. A hora que ela roda, uma delas vem para trás e fica mais proeminente do que a outra. Então, a simetria das escápulas é muito importante. Outro ponto, você pode passar a mão naquelas bolinhas ósseas que tem na coluna da criança e ver se elas formam uma linha reta. Ou se tem alguma coisa desviando para a lateral. Tá? Isso também é outro ponto importante, a coluna desalinhando ou não. Com a criança de pé, a gente vai olhar a cintura dela. Então, os dois braços aqui, a cintura, e forma um buraco aqui, um espaço entre os braços e a cintura. Esse espaço tem que ser simétrico. Tá? Tem um nome técnico, triângulo do Talley. Não vem no tal caso, mas é só ver se tem a simetria da cintura. Se a cintura está um pouco mais para um lado e o outro lado está mais reto, um lado mais fundo. Isso é estranho. Isso pode ser um sinal de escoliose também. E aí, por último, sentadinho atrás da criança, sem camiseta, você vai pedir para a criança inclinar o tronco para frente, como se fosse colocar a mão no joelho. Vai deixar as costas bem retinhas assim na sua frente, você vai olhar na altura do tronco da criança e vai ver se existe algum calombo, né? Que a escoliose forma um calombo, uma giba, de um lado, principalmente. Às vezes tem de um lado lá em cima, do outro lado aqui embaixo. Então, assim, é isso que a gente faz no consultório. É claro que nós temos olhos muito treinados para isso, mas existem diversos estudos na literatura que esse tipo de rastreamento escolar, por exemplo, funciona. Nós estudamos nos países nórdicos, nos Estados Unidos, outros países da Europa, eles conseguem pegar a escoliose mais no começo, porque os professores são treinados para fazer isso. Né? Agora, se os nossos professores não são treinados, vamos treinar professores, 2, vamos fazer em casa. Né? Então, assim, a gente consegue pegar a escoliose no começo. Agora, se a criança for um pouco mais cheinha, né? Na criança mais magrinha é mais fácil. Na criança mais gordinha, principalmente se tiver um tipo de curva que é dupla curva, ou seja, no tórax é para um lado, na lombar é para o outro, isso acaba se compensando e fica difícil ver. Né? A gente toma susto no consultório, às vezes examina
E o cirurgião costuma examinar já pensando, olha, é uma curva para a direita, torácica de tantos graus. Depois de um tempo você consegue fazer isso. Mas nesse tipo de paciente, um pouquinho mais gordinho, com duas curvas, a gente muitas vezes é enganado. Então, imagina só a dificuldade que os pais têm para perceber isso. Né? Se o médico especialista, ultra especialista, consegue, às vezes, ser surpreendido por curvas como essa, é muito mais difícil para o pai. Mas, de qualquer maneira, o recado que eu passo sobre essa pergunta em si é isso. Tá? Então, examinar a criança sem roupa, sentadinho na altura dela, de cima para baixo, ombro, escápula, tronco, curva para frente, aperta as bolinhas das costas, vê se elas são retas ou não. Ficou em dúvida? Ótimo, leva no ortopedista. Se for um especialista em coluna, melhor. Se for um especialista em coluna na sua cidade, perto de você. Se não, leva num ortopedista geral mesmo. Ele vai examinar, fazer uma radiografia, que aí vem a segunda parte da sua pergunta, Débora. Então, tem a suspeita, né? Acho que tem escoliose. Levei no médico. O que o médico vai fazer? Vai repetir todo o exame físico e mais algumas coisas, claro, que não vem aqui ao caso, e vai fazer um exame super simples, que é a radiografia. É uma radiografia panorâmica, que pega desde a cabeça até a bacia, e aí sim a gente vai poder confirmar se existe ou se não existe escoliose. Então, às vezes acontece ter uns alarmes falsos, que geralmente é o pediatra que faz. O pediatra manda bastante para a gente. Então, ele examina, ele acha que tem, ele fez certinho o trabalho dele, ele viu um ombro mais alto do que o outro, ou algum outro desses sinais que eu mostrei aqui, e aí manda para a gente faz o raio-x, examina e não tem nada, é só uma alteração postural. Ótimo, melhor assim. Melhor que a gente faça diagnósticos ou avaliações brancas, avaliações que não são, do que a gente deixe passar. Estou meio tagarela aqui agora, já me lembrei de uma outra coisa, que é sobre isso de fazer diagnóstico. Um dos indicadores de bom hospital, olha isso que eu vou falar, é a quantidade de laparotomias, ou de cirurgias para apendicite que não tem apendicite. Mas isso é péssimo. Falar bastante disso, doutor. Mas isso é péssimo? Não é péssimo. É sinal de que estão suspeitando de todos os casos que possam vir a ser apendicite para que nenhum de verdade passe. Né? Então é melhor do que você, não, isso não é nada, vamos ver até amanhã à noite e tal, e aí a apendicite espalha pela cavidade toda e vira aquelas tragédias que a gente está acostumado, não está tão acostumado a ver, mas a gente está acostumado a ouvir casos. Felizmente a gente não está tão acostumado a ver. Mas então é a mesma coisa, esse paralelo com a escoliose. Quanto mais exames ortopédicos que não têm escoliose forem feitos, é um bom sinal, é um sinal de que as pessoas estão desconfiando e estão mandando para avaliação na hora certa. Exatamente, eu acho que assim, só complementando, acho que você já explicou perfeitamente tudo aí em relação a como observar essa criança, né? Mas é só assim um comentário que eu acho que o teste, né? Esse teste de flexão do tronco para frente, que é um teste simples, um teste que você faz em 1 minuto, 2 minutos, no máximo, né? E eu acho, né, e é, na verdade, uma das maneiras mais fáceis de realmente a gente identificar a escoliose. Porque muitas vezes eu já peguei, assim, no consultório, crianças que você examina e você vê muito pouca assimetria, muito pouca diferença na altura dos ombros, da cintura. Você olha e você fala, não tem escoliose, né? Não parece ter escoliose. E a hora que você solicita para essa criança fazer a flexão do tronco, a giba, né, aquela saliência, aparece nas costas da criança. Então, eu acho que para complementar, né, então, além das assimetrias, a gente não pode deixar de fazer esse teste, que é tão simples, tão rápido, tão fácil, né, de fazer. E como o doutor falou, né, em relação até nas escolas, se aqui houvesse, né, um trabalho mais voltado para isso, né? O ano passado a gente até fez na Sociedade Brasileira de Escoliose, na BTE, um trabalho de triagem, alguns colegas foram até a escola, mas é muito fechado esse ambiente. Às vezes até a gente quer ir para fazer nesse mês
essa avaliação e às vezes a gente não consegue, em algumas escolas, né? É mais burocrático, às vezes até para a gente entrar nessas escolas, para a gente fazer uma triagem, né? E de repente detectar isso de forma mais precoce. Então, acho que precisa realmente ter algo voltado para isso, né? Principalmente em questão governamental, sei lá, se é governo, se é prefeitura, estado, que estaria envolvido, mas para ajudar até nessa questão mesmo aí de detecção precoce, que a gente sabe que é o ponto fundamental, né? É o ponto-chave. Quanto mais rápido a gente começar, né, tudo pode se desenvolver de uma maneira a ter um desfecho aí bom. E quanto mais demora, o desfecho pode ser, né, o mais trágico possível, né, doutor?